Uma construção do século XVII, tombada em 1984 e que, apesar de tantas modificações, guarda muito da nossa história. É o convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo, no centro de Vitória. Hoje nós vamos contar para vocês um pouquinho da Igreja do Carmo, tá? Que foi construída pelos carmelitas. Pra gente entender um pouquinho, gente, quando os carmelitas chegaram ao Espírito Santo, já existia duas grandes fundações religiosas. A dos jesuítas, que chegaram por volta de 1550 e construíram a escola e também igreja de São Tiago, que hoje é conhecido como Palácio Anchieta, e também os franciscanos, que construíram o convento de São Francisco, tá bom? Depois vieram os carmelitas e eles ficaram com essa parte aqui. Os carmelitas, eles ficaram com esse terreno, tá? Na verdade foi o que sobrou na época, porque era um terreno que não era muito desejado, porque à frente era um mangue e logo atrás era Mata Atlântica. Então eles fizeram um milagre construindo aí a primeira torre da igreja e ao lado uma capela. Dois séculos depois que o Convento do Carmo foi fundado, ele entrou em decadência porque foi proibida a formação de padres. Lembrando que na época a igreja e o Estado eram um só. E aí, em 1872, o governo provincial da época assumiu o convento e utilizou ele de diversas formas, inclusive na época como quartel. Em 1910 a 1913, André Carlone assumiu a reforma da igreja, dando uma roupagem mais eclética, mais gótica, que é a fachada que a gente vê hoje, e aqui do lado ganhou mais um andar, que vocês vão ver depois. Esse daqui é o altar, tá, gente, da igreja, e eu tava conversando aqui, vocês viram aquele senhorzinho? Ele é padre, tá? Hoje ele tá aposentado, mas ele ainda vem aqui porque ele tem muito amor pela causa. E o que chamou a atenção da gente é que aqui tudo é original ainda. Esse chão é original da época, as janelas são da época também, os vidros. Aqui a gente passa por reforma, porém, eles mantêm tudo original, tá? Desde a época que foi construída em 1682. Para vocês verem como que as construções de antigamente foram feitas para durar, tá, gente? Olha, pensa, uma escada de madeira com 400 anos tá aqui ainda, tá? Bem conservada. A parte aqui é a galeria, onde você consegue ter uma visão mais ampla da igreja. Olha o tamanho desse templo. Em 1860, o então imperador do Brasil, Dom Pedro II, visitou a província do Espírito Santo e aqui em Vitória foi em alguns lugares oficiais, como por exemplo o Palácio Anchieta, que hoje é a sede do governo. Ele também visitou algumas igrejas e no passeio a cavalo foi trazido aqui para o Convento do Carmo. Aqui, apesar de estar na época em decadência, ele ficou impressionado com a beleza do lugar e chegou a anotar em seu diário que era um dos lugares mais bonitos que tinha conhecido aqui em Vitória. Que eu sou apaixonado por história é porque eu viajo no tempo. Eu fico vendo, por exemplo, essa fonte aqui, imaginando há 200 anos atrás, as pessoas aqui conversando, batendo papo, mexendo na água, história é tudo. E apesar de quase 400 anos de história, a Igreja do Carmo ainda funciona, tá, gente? Tem missas, tem batizados, tem casamentos, tá? Funciona normalmente. E ó, se liga no horário de visita, de segunda a segunda, de 8 às 19 horas. Gostou do nosso Historiando pelo Espírito Santo? Se você tiver alguma sugestão de algum outro lugar que você queira conhecer a história, coloque aqui nos comentários. Beijo! Tchau.